Seja bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando continuidade às gravações das lições bíblicas da editora Betel, faremos a abordagem da lição de número 12, Dorcas, uma fé que se torna visível pelas boas obras. O texto bíblico desta lição está no livro de Atos, o capítulo 9, versículos de 36 ao 43. Mas, como eu sempre falo, é importante que a gente leia todo o contexto bíblico que envolve a lição que nós estamos estudando. Pastor Valdir foi muito cuidadoso ao selecionar os textos bíblicos para embasar as suas lições, seus comentários, mas nós podemos fazer isso, ampliar um pouco. Não que o trabalho de Pastor Valdir não tenha sido excelente. Aliás, todas as lições que ele comentou ao longo desse período de alguns anos têm sido bênçãos para as nossas vidas, com toda certeza. E o meu objetivo ao fazer esse comentário é entender que o verdadeiro discipulado se manifesta por meio de uma fé prática que se expressa em boas obras, serviço humilde, amor ao próximo, deixando um legado que glorifica a Deus e edifica a comunidade. Como disse Paulo aos Efésios, nós devemos colocar em prática as boas obras. Paulo disse literalmente aos Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, a prática de boas obras, longe de querer ser utilizadas para nos salvar, é resultado da nossa salvação. Paulo diz que Deus deixou para que nós vivêssemos e colocássemos em prática com toda certeza. Portanto, o testemunho cristão com as boas obras é algo que é relevante e que nós deveríamos valorizar muito mais do que às vezes fazemos. Sob o pretexto de que boas obras não salvam, nós muitas vezes negligenciamos de fazer aquilo que pode ajudar as pessoas e contribuir profundamente para a divulgação do Evangelho. Amados, a Bíblia registra a história de Dorcas em poucas palavras. São alguns versículos apenas, mas o seu testemunho, o testemunho da vida de Dorcas, vem ecoando ao longo dos séculos. Nós já estamos no século XXI, portanto, já se passaram quase 2000 anos que Dorcas viveu e colocou em prática um cristianismo que deveríamos também colocar em prática. Muito interessante a vida de Dorcas. Dorcas não foi uma pregadora, ela não foi uma profetisa, também não era líder da igreja, pelo menos as escrituras não registram nada disso. Mas é interessante que ela é chamada de discípula. E vejam uma coisa, irmãos, ela é a única mulher que na Bíblia recebe esse título de discípula. A palavra utilizada aqui para descrever o que era Dorcas em relação ao cristianismo, aplicada a uma mulher, só se encontra nessa parte da Bíblia. Portanto, é um exemplo notável que nós precisamos entender. Aliás, irmãos, uma outra coisa é a palavra discípulo, porque às vezes você pensa assim, puxa, mas Dorcas viveu e deu esse testemunho, esse exemplo, após a morte de Cristo. Aí você pode até questionar e dizer de quem ela era discípula, né? E quem era o mestre que ela seguia. Na verdade, irmãos, no livro de Atos, Lucas usa a palavra discípulo, e como aqui ele usa a palavra discípula, não para designar alguém que seguia um mestre específico, mas ele usa a palavra discípulo aqui no livro de Atos como cristãos. Se você olhar, por exemplo, em Atos capítulo 6, versículo 1, Atos 9, capítulo 1, Atos 11, versículo 26, e aqui
Em Atos 9 também, versículo 36, você vai perceber isso, que a palavra discípulo é utilizada como sinônimo de cristão e não como aluno, o que a própria palavra discípulo significa. Dorcas, irmãos, nos ensina que o cristianismo verdadeiro não se mede pelo que se faz no púlpito. Hoje, infelizmente, muitas pessoas acham que o único lugar onde o cristianismo pode ser posto em prática e vivenciado é no púlpito. Mas, por incrível que pareça, irmãos, ali é o local onde menos isso precisa ser feito. Mas, pelo contrário, o nosso testemunho, a nossa obra na presença de Deus se evidencia pelas vidas daqueles que nós influenciamos e influenciamos positivamente. Nós estamos vivendo numa fase que é muito complicada, essa questão de dar exemplo, de ser testemunha de fato de Cristo. Principalmente nessas horas, nessas eras, né, de redes sociais, de visibilidade nas redes sociais e de tantas outras coisas, as pessoas procuram muito isso. Mas isso não é a vida cristã verdadeira que nós precisamos ter. É algo bem menor. Mas nós precisamos fazer isso. As obras de Dorcas, irmãos, falaram tão alto que nem a morte conseguiu silenciar. Isso precisa de ser vivido também por nós. A história de Dorcas pode ser contada em poucas palavras. O seu exemplo, sim, é que deve ser seguido durante a nossa vida inteira. Mas veja, Dorcas era uma mulher que tinha prazer em servir. Dorcas, que também era chamada de Tabita, quer dizer gazela. Ela vivia na cidade de Jope, era uma cidade litorânea e cheia de boas obras e de esmolas. Isso é o que o texto diz a respeito dela. Sua fé era prática e se mostrava pronta para servir no cotidiano, naquilo que ela podia fazer. Ela provavelmente deveria ser uma boa costureira. Era um dom que ela tinha para servir a Deus e com esse dom ela abençoou a vida de muitas pessoas e a sua própria vida foi muito abençoada. Nem a morte, irmãos, apagou o testemunho maravilhoso de Dorcas. A enfermidade dela e por fim a sua morte gerou uma comoção naquela comunidade próxima dela que havia em Jope, irmãos. E as pessoas choravam na morte de Dorcas, não só a perda da mulher, daquela pessoa que era tão gentil e tão boa para servir, mas eles também choravam a falta do cuidado que ela representava. Dorcas estava sempre pronta. Eu creio que ela era uma daquelas mulheres que estavam sempre à disposição para fazer algo para as pessoas. Pena que a Bíblia fala apenas do seu trabalho como costureira, mas evidentemente havia muito mais coisa por trás dessa mulher que era costureira. E, amados, esse exemplo de Dorcas é um bom motivo para pensarmos sobre a nossa prática cristã. Eu diria que nós precisamos pensar muito hoje sobre alguma coisa. Por exemplo, por quais atos nós somos reconhecidos ou pelos quais nós seremos lembrados após a nossa morte. As Escrituras dizem de um rei chamado Jeorão. Sua história está no livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, aliás. E a Bíblia diz que aquele moço morreu sem deixar saudade. É uma descrição muito triste de alguém que foi rei entre o povo de Deus. Infelizmente, irmãos, há muitos cristãos que
e ao partirem não serão lembrados como boas pessoas. Não serão lembrados como aqueles que serviram de verdade, como Dorcas estava sendo lembrado. Que tipo de cristão nós, eu e você, temos sido? Será que se hoje partíssemos para a eternidade, aqueles que nos conhecem vão falar do nosso respeito? Puxa, que pena que ele foi, que pena que ela foi. Era uma pessoa que dava um bom exemplo, era um cristão verdadeiro. Como nos comportamos, irmãos, no nosso condomínio, nós que vivemos em Brasília, onde condomínio é uma coisa muito comum, na nossa quadra ou na nossa rua, como as pessoas nos veem nos lugares mais íntimos nossos, onde não há nenhuma pessoa nos vigiando, como nós somos vistos? Isso é importante, irmãos. O que os nossos vizinhos, os nossos amigos ou os nossos parentes dizem a nosso respeito como cristãos? Será que alguns de nós não merecem a seguinte crítica? Para ser cristão como ele ou como ela, eu prefiro não ser. Eu já ouvi essa frase, irmãos, muitas vezes na boca de ímpios, na boca de pessoas a quem eu levava a palavra e evangelizava. Ouvi muito isso. Sinal de que existem muitas pessoas que precisam mudar suas atitudes e seus comportamentos na presença de Deus. Agora, a ressurreição de Dorcas glorificou a Deus. Amados, eu imagino a alegria daquelas pessoas, porque a Bíblia diz que após a morte de Dorcas, ela foi lavada, colocada em um local, no andar acima do térreo daquela casa, e Pedro, quando chegou ali, ele pediu para que todos descessem, e ele ficou só com a Dorcas que estava morta. A Bíblia diz que ele orou a Deus e falou para que ela se levantasse. E tomando-a pela mão, diz a Bíblia, a levou até as pessoas. Irmãos, que coisa extraordinária deve ter acontecido ali. Que avivamento entre os irmãos. A Bíblia diz que a ressurreição de Dorcas foi algo tão maravilhoso que muitas pessoas se converteram, que muitas pessoas aderiram ao cristianismo. A ressurreição de Dorcas, irmãos, não termina ali naquele instante. Continua ecoando e as pessoas vão se convertendo. A ressurreição de Tabita foi um marco na história da igreja primitiva e confirmou o valor do testemunho cristão quando acompanhado de boas obras. Isso é muito importante. Sabe, irmãos, Dorcas nos deixa um exemplo simples de algo que quase ninguém sequer sabia, mas é poderoso. Veja, a fé que Dorcas propalava, que ela pregava, se expressava na generosidade e no cuidado com as pessoas. Dorcas era cheia de boas obras, mas muito discreta. Provavelmente, somente aquelas pessoas que foram abençoadas pelas coisas que ela fazia, sabiam da capacidade de servir que Dorcas tinha. Dorcas era uma mulher que de fato servia sem buscar o reconhecimento. Mostrava o seu trabalho, mostrava obedecendo ao ensino de Cristo sobre o fazer o bem sem alarde. Algo que nós precisamos aprender. Dorcas era uma cristã amada pela comunidade onde ela vivia. As viúvas
um grupo específico. Interessante que Lucas faz questão de registrar que as viúvas, exatamente aquelas mulheres que eram quase desprezadas pela sociedade, que muitas vezes não tinha nem como sobreviver, essas mulheres deram um exemplo notável na vida de Dorcas. Interessante isso, irmãos. O amor de Dorcas se revela no seu serviço constante e transformador. Algo que nós precisamos entender. A vida de Dorcas foi marcada por bons relacionamentos. Olha que coisa interessante, irmãos. Dorcas vivia em paz com todos, como Paulo também nos recomenda, né? Do que depender de nós, vamos viver em paz com todo mundo. E isso a gente precisa fazer. É mais um exemplo de Dorcas. Sua generosidade, sua empatia, sua humildade abriram portas para que o dom que ela tinha abençoasse a muitos dentro daquela comunidade cristã. Veja que nós precisamos fazer isso. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10, ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. E no versículo 10 ele diz assim: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Isso é interessante, irmãos, porque às vezes nós somos surpreendidos por enfermidades e até pela morte. Então, se hoje nós podemos servir, se agora nós podemos servir, por que não fazer coisas boas? Nós precisamos evidenciar a nossa salvação agindo de maneira que todos sejam beneficiados pelo que sabemos e podemos fazer. O amor de Dorcas se traduz em ações e não em palavras. Dorcas praticou o amor bíblico, mas que se manifestou em ações concretas. Dizer que ama as pessoas, o apóstolo João disse: irmãos, a gente não deve amar só de palavras, mas de fato, por ações, por obras a gente deve fazer, a gente deve demonstrar que amamos as pessoas. Dorcas, ela evidencia isso. Sua vida, irmãos, confirma que o amor cristão não é discurso, é prática. De nada adianta dizermos que amamos as pessoas, mas se na prática nós não evidenciamos isso. Veja que qualquer que sejam os nossos dons, eles são importantes quando colocamos à disposição dos irmãos na igreja. Qualquer coisa que possamos fazer para ajudar, não só a igreja, mas a própria comunidade onde nós vivemos, é algo muito relevante e precisamos entender isso. Veja que ela usou aquilo que sabia fazer, costurar. Seu talento, aparentemente simples, tornou-se instrumento de Deus para suprir necessidades e gerar esperança. Uma coisa que nós precisamos saber, que o dom que ela tinha de servir era muito intenso, irmãos, porque veja, costurar naquela época era muito diferente do que é costurar hoje. Não havia as máquinas modernas de costura, não havia as ferramentas, os instrumentos. Provavelmente a maior parte daquilo que ela fazia era costurado com as próprias mãos e não com uma máquina. O exemplo de Dorcas permanece discipulando pessoas até hoje. Veja só uma coisa: Dorcas é a única mulher chamada de discípula nas Escrituras. Como eu disse, a palavra que se traduz por discípula só é utilizada na Bíblia nessa passagem. Então é algo notável.
é algo extraordinário. Sua vida nos mostra que seguir Jesus envolve fé, obras e coerência entre aquilo que se crê, aquilo que se fala e aquilo que faz. Discursos só, irmãos, não muda ninguém. As pessoas mudam quando elas verem Cristo em nossas vidas. Eu costumo dizer, irmãos, que as pessoas estão cansadas de ouvir pregações, estão cansadas de ir às igrejas e assistir cultos. Sabe, elas não querem ouvir mais falar do Evangelho. As pessoas hoje querem ver alguém que viva o Evangelho. Alguém que pregue com a vida e não com a boca. Alguém que mostre o que é servir, servindo. O que é ser um cristão de verdade, sendo ou agindo como um cristão de verdade. Isso é mais importante do que qualquer coisa que podemos fazer ou falar. Portanto, a orientação de Tiago ao dizer sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, é algo maravilhoso que nós precisamos obedecer. Irmãos, Dorca nos ensina que o cristianismo autêntico não vive de aparências, nem de discursos, é prático. Portanto, a gente precisa mudar, irmãos. A nossa comunidade precisa tanto de ver o Evangelho, ao invés de ouvir o Evangelho. O exemplo de Dorcas nos mostra como devemos agir, como devemos viver, e não apenas falar. Como eu disse no início, ela não era pregadora, não era profetisa, não era líder, pelo menos as Escrituras não dizem, mas ela era uma mulher que era discípula, que servia a Cristo de verdade. Sua vida cristã produziu frutos visíveis, tocou vidas e glorificou a Deus. Irmãos, quantas vidas foram salvas pelo exemplo de Dorcas? Quanta coisa ela influenciou positivamente aquela geração, principalmente a sua vizinhança. Sabe, irmãos, às vezes nós julgamos assim, mas eu sozinha não vou fazer nada. Mas você precisa fazer aquilo que está a seu alcance. Lembra da história a fábula da formiguinha que estava carregando água para apagar um incêndio na floresta, enquanto todos os outros animais corriam do fogo? Sabe, irmãos, nós precisamos dar exemplo assim. Mesmo que ninguém esteja vivendo o Evangelho de verdade, até nos causando escândalos, nós precisamos, mesmo diante disso, de colocar em prática o Evangelho. E as pessoas verem isso em nossas vidas. Sabe, mesmo após sua morte, suas obras continuam falando até hoje. Nós estamos hoje falando sobre a vida de Dorcas exatamente pela forma como ela viveu, como ela morreu e depois ressuscitou. Pena que as Escrituras, Lucas não teve o cuidado, eu diria, de voltar à casa de Tabita e saber como ela estava depois da sua ressurreição. Creio, irmãos, que pela lógica, após a sua ressurreição, ela se dedicou muito mais em servir aos irmãos do que antes da sua morte. Pense nisso, irmãos, em um tempo marcado pelo exibicionismo, Dorcas nos lembra que o reino de Deus cresce por meio de um serviço humilde, silencioso e fiel. Sabe? Isso é muito importante, irmãos. É relevante que nós lembremos disso. Nossas vidas espirituais
precisam ser exemplo para que outros, sem falarmos nada, aceitem a Cristo e vejam em nós o Cristo que nós pregamos. Eu já contei aqui no outro vídeo sobre o testemunho que deram aqueles que conviveram com David Livingstone sobre a sua conduta. Muito tempo após a sua morte, um pregador voltou aos mesmos africanos, às mesmas tribos, aos mesmos povos onde Livingstone havia pregado o cristianismo como missionário, como desbravador que ele foi na África. E quando aquele missionário estava pregando a respeito do amor de Cristo, da maneira como ele servia as pessoas, da maneira como ele ajudava as pessoas, da maneira como ele fazia tudo para glorificar a Deus, irmãos, alguém que estava ouvindo aquele pregador disse: ele já esteve entre nós, ele já viveu aqui conosco na aldeia. Aquele pregador foi atrás para saber como era esse Cristo que viveu com aqueles cristãos ali naquela aldeia. E para sua surpresa, eles disseram quem era. E ele percebeu que era David Livingstone, que foi confundido com Cristo pela sua maneira de viver e pela sua maneira de ser. No livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, um livro publicado em português pela CPAD, conta a história de Sadhu Sundar Singh, um indiano da tribo um indiano que seguia o sikhismo, sabe? O sikhismo são aqueles indianos que usam aquele turbante, aquelas roupas extravagantes, são os sikhs, que existem até hoje como religião. Conta-se naquele livro, O Apóstolo dos Pés Sangrentos, que Sadhu Sundar Singh decidiu viver como Cristo viveu. Ser um cristão autêntico em tudo o que fazia. A história dele conta que ele jejuou 40 dias, que ele fazia tudo da melhor maneira possível, que se dedicava da melhor maneira possível. E um dia, naquela época a Índia era colônia da Inglaterra, e muitos indianos iam para a Inglaterra por várias razões. E Sadhu Sundar Singh resolveu visitar um amigo dele em Londres, na Inglaterra. Quando ele chegou na casa que ele foi visitar, ele bateu na porta. Uma criada veio atender. E ele disse que queria falar com alguém naquela casa, que era o proprietário daquela casa. E a criada perguntou: a quem eu devo anunciar? Ou seja, quem eu devo falar para ele que está aqui? E ele disse: Sadhu Sundar Singh. Só que o sotaque dele provavelmente não permitiu que aquela criada entendesse a palavra que ele disse. E ela entrou para dentro de casa e foi chamar o seu patrão. E quando ela foi falar para o seu patrão, ela disse: olha, tem uma pessoa lá fora que quer falar com o senhor. Ele disse: mas eu não entendi muito bem o nome dele, mas ele se parece muito com Cristo. Sabe, irmãos, que coisa interessante, né? Uma pessoa que vive o cristianismo, que até se torna parecido com Cristo. Será que nós poderemos alcançar esse padrão de cristianismo, irmãos? De refletir Cristo na nossa conduta com aquilo que somos. Que o Senhor nos dê sabedoria para fazer isso, né? Que o Senhor nos dê graça para viver esse tipo de cristianismo. Eu quero partir para o encerramento desse vídeo, irmãos, chamando a atenção para um detalhe na vida cristã. Primeiro, examine sua conduta, se ela tem sido acompanhada por ações
por atitudes que de fato glorifiquem a Deus e evidenciem o nosso amor pelas pessoas. Dá uma olhada na sua conduta. Dá uma olhada no seu modo de viver o cristianismo hoje que nós estamos vivendo. Nas igrejas que nós frequentamos e tudo que nós fazemos em nosso trabalho, nos ambientes onde frequentamos. Examine sua conduta e tire as suas próprias conclusões a respeito do cristianismo que você vive. Segundo, valorize seu dom ou seus dons, colocando-os a serviço de Deus e de sua obra. O que é que você pode fazer e que você faz bem? Esse talento, esse dom, essa capacidade de fazer deve ser disponibilizada para o reino de Deus, para as pessoas com quem convivemos virem a conhecer o Cristo que nós servimos, o Cristo sobre o qual pregamos muitas vezes. Isso é o que nós precisamos fazer para ser cristãos de verdade. Valorizar os dons que temos recebido. E a melhor maneira de valorizar os dons que temos é colocá-los a serviço dos irmãos, a serviço da comunidade, a serviço daqueles que estão ao nosso lado. Isso é importante, irmãos. Terceiro, aprenda que o melhor reconhecimento do nosso trabalho como cristãos vem de Deus. Ninguém aqui vai valorizar o que fazemos como Deus valoriza. E Ele faz isso mesmo que nós não tenhamos nenhum like, nenhum elogio, ou que não tenhamos quase visibilidade também. E é importante que nós saibamos disso. É importante que nós façamos isso, irmãos. Isso vale a pena que fazermos. Quarto, amado, que as nossas vidas sejam lembradas não pelo que dissemos, mas pelo bem que nós fazemos e pelo Cristo que nós refletimos na nossa conduta. Que nós não sejamos daqueles que muitos aí fora dizem que para ser cristão, como fulano, como Beltrano, eu prefiro ser o que eu mesmo sou. Que as pessoas não digam isso de nós. Que as pessoas digam, olha, eu me admiro a sua conduta enquanto cristão. Eu me admiro o seu modo de ser como cristão. É isso que nós precisamos buscar. Quinto, a morte de Dorcas não a calou, mas o fruto que ela deixou continua falando, continua chamando a atenção. Tanto que hoje, quase 2000 anos depois desse episódio, nós estamos ainda falando dele e procurando tirar nele lições para as nossas vidas. Será que as nossas obras hoje testemunham de Cristo como as obras de Dorcas testemunhou? Será que a nossa conduta hoje motiva alguém a desejar ser cristão de verdade? Ser um servo de Deus de verdade? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos nos dedicarmos de fato a Deus. Até o nosso próximo, a nossa última lição, se Deus permitir, que estaremos fazendo na próxima semana sobre a vida do apóstolo Paulo. Que o Senhor te abençoe e te guarde.